Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de obrigações. Hoje nós vamos falar sobre transmissão de créditos. Então vai funcionar como revisão aí para a nossa provinha do momento. Então presta atenção, se liga. Quando eu falo de transmissão de crédito, a primeira coisa que eu tenho que entender, bem, é a figura desse camaradinha que tem ali o crédito e ele passa para alguém. Esse cara que detém o crédito, ele vai ser o cedente. Ele vai passar para esse terceiro, que ele vai ser o cessionário. Então, da minha relação com o devedor, esse devedor que me deve alguma coisa, ele vai ser o cedido. Então, ó, devedor é o cedido, eu que tenho crédito sou o cedente, e quem vai receber esse crédito é o cessionário. Pontos importantes. Veja, eu vou transmitir a titularidade do crédito, eu vou colocar quem vai ser o novo credor, a pessoa que vai deter o direito de poder cobrar do devedor. Então, nesse caso, eu tenho que apurar algumas circunstâncias. Primeiro, eu já entendi sobre a titularidade. Agora, será que a lei me permite fazer isso? E sim, ela permite. Ocorre que existem algumas situações onde a lei não vai te permitir essa transmissão do crédito. Então, veja, quando houver ali uma vedação legal, quando tiver no contrato uma norma que impeça esse tipo de transmissão, ou quando não for permitido, são as exceções. Professor, dá um exemplo? Sim. Quando um contrato prevê ali uma disposição expressa, uma vedação sobre a transmissão do crédito. Podemos fazer isso. Quando eu falo, por exemplo, de uma ação de alimentos, e ali eu tenho um crédito alimentar para a criança, eu posso pegar e transmitir esse crédito da criança para um terceiro? Também não. Então eu tenho vedações. Essas hipóteses impedem a transmissão. Por óbvio que com relação ao contrato, veja, se eu tenho aqui um contrato, e ele tem uma vedação, eu tenho uma disposição de vontade, um impedimento de vontade. Agora, se for ali um acordo entre as partes, não estava previsto no contrato, será que isso pode ser, de forma absoluta, aplicado ao cessionário, a pessoa que pegou? E a resposta é não, por quê? Porque quando eu falar de coisas absolutas no direito, você já tem que ficar esperto. E o código foi bem pontual com relação a isso. E ele diz o seguinte, veja, o cessionário de boa-fé não pode estar abarcado por essa cláusula proibitiva. Então, quer dizer que é uma excepcionalidade já prevista no próprio código. Traduzindo, veja, quando eu tiver uma previsão, obviamente, que impeça, vamos lá, um cheque, quando você coloca ali um cheque cruzado, que não seria transmitido, beleza, tu já tem ali o destinatário final, e ali existe a sua previsão de vontade, tranquilo. Agora, eu não tenho uma previsão expressa no contrato. Eventualmente eu falei que não queria ali para o meu credor. Será que isso pode ser oponível? Ou seja, eu posso realmente impedir, prejudicar o meu cessionário de eventualmente ter esse pacto ali que não tinha sequer disposição expressa sobre isso? Veja, disposta sobre isso? Nesse caso, eu não posso colocar de forma absoluta uma previsão que impede essa transmissão quando ela sequer tem previsão direta, ou seja, não tem um pacto contratual sobre isso. E pior ainda, imagina que eu tivesse feito aqui uma transmissão para um cessionário e esse cessionário, essa pessoa que comprou o crédito, agora já passou para outra pessoa. Nesse caso, veja, essa outra pessoa, se adquiriu de boa fé, não pode ser a ela oponível uma questão que sequer tinha conhecimento. Então, é possível transmitir? Sim. É possível ter uma vedação? Também. Mas veja, essa vedação tem que ter uma resolução expressa sobre a proibição de transmissão. Show? Top? Do moment? Vamos lá. O crédito, ele abrange o quê? Quando eu tenho um bem, eu vou falar que ele tem um bem principal, aquilo que o compõe vai estar presente dentro daquela questão estrutural, mas pode ser alguma questão que está agregada a ela, mas não necessariamente é algo estrutural. Por exemplo, eu tenho um carro, e aí tu tens um som. O som compõe o veículo, mas não necessariamente vai ser necessário para a sua função total, a sua funcionalidade. Então, nesse caso, eu vou chamar isso de bem acessório. Agora, uma questão muito cobrada em concurso público. No caso de pertença, o que é pertença? É algo que vai ser incluso, que traz uma questão útil, mas não necessariamente é parte integrante do bem. Muito comum ser cobrado nas provas de concurso, quando tu tens ali a hipótese de um carro, e aí tu tem um GPS que foi instalado. Esse GPS que foi instalado é uma pertença. Como regra, a pertença não está inclusa. O acessório, sim, mas as partes podem, de alguma forma, colocar no contrato uma disposição diversa, falando que não estão incluídos o som, não está incluído o som, não está incluído o GPS. Então, ó, o GPS, esse dispositivo, pertença. Ao passo que o som, acessório. Posso tirar o acessório? Posso. Posso incluir a pertença? Também posso, ok? Show. Agora vamos lá.
Pontos de atenção. Imagina que eu transmiti um crédito para alguém. Então, cedente, cessionário. Quais são os requisitos para isso ter validade? Vamos lá. Primeiro, eu preciso notificar o devedor. O devedor precisa ter ciência. Não é que ele vai concordar ou não, mas ele precisa ter ciência. Se eventualmente o devedor tinha alguma questão, ou foi fraude, erro, má-fé, se ele tinha alguma exceção pessoal, veja, ele tem alguma tese sobre a constituição daquele título, daquele crédito. Então, a minha assinatura foi falsificada, eu fui induzido a erro, fui coagido. Veja, o devedor pode tanto opor exceção pessoal contra eu, credor originário, ou chamado de credor primitivo, como também o cessionário, que foi a pessoa que pegou. Então, o devedor ele pode opor essas exceções. Por isso que ele precisa ser notificado, para saber contra quem que eventualmente ele vai discutir. E mais ainda, para evitar tipo de fraude, para evitar modalidades de fraude, o que acontece? Quando eu falo essa questão da ciência, para o devedor é simples, ele é notificado da existência. E veja, a eficácia perante terceiros. Só vou ter eficácia perante terceiros, outras pessoas, se essa movimentação cedente cessionário for feito mediante instrumento público, escritura pública, ou mediante instrumento particular. O instrumento particular que o código exige é toda a formatação do negócio, ou seja, cedente, cessionário, objeto, forma como se deu aquilo, porque justamente para dar uma visibilidade, para dar uma lisura, legalidade àquele ato. Então, nesse caso, se eu quero ter efeito perante terceiros, eu preciso de uma comunicação que atinja a necessidade de ciência do ato. Então isso aqui precisa ter o quê? Uma formalidade necessária para alcançar terceiros. Então precisa ter uma ampla ciência. Vou dar um exemplo que parece bobo, mas olha só como vai te ajudar a perceber isso. Veja, tu está casado sobre o regime de comunhão parcial de bens. Aí tu negocia com sua esposa, seu esposo, falando, não, a partir de agora é separação total de bens, fechou? Fechou. Beleza. Veja, se eu não fizer a homologação sobre essa mudança do regime, como é que esse regime de comunhão, separação total vai poder atingir terceiros que sequer sabiam disso? Então a exigência dessa formalidade é o quê? O casal que mudou de regime vai ter que pegar e fazer o devido registro, essa alteração, e aí sim, ampla ciência, aí vai atingir os demais. Opa, ali mudou, ali já não é mais comunhão parcial, agora é separação total. Entendeu como analogia esse exemplo? Porque a ideia é, se eu tenho uma alteração sobre o regime, ela tem que ser de amplo espectro. E esse caso que eu falei, inclusive, foi uma decisão do STJ sobre o pessoal que fez um contratinho de gaveta aí, e aí queria depois opor isso daí perante terceiros que vieram fazer a busca patrimonial dos dois. Então veja, a ideia dessa instrumentalidade exigida é para dar ciência, ok? Então é necessário fazer ou por um instrumento público ou particular. Veja, também é possível que na cessão de um crédito de hipoteca, você que acabou de comprar ou adquiriu aquele crédito, tu possas fazer o quê? Averbar, falando na matrícula, que olha, eu quero colocar ali no registro que eu adquiri a hipoteca do devedor fulano de tal. Porque quando eu adquiri a hipoteca do devedor fulano de tal, agora eu passo a ter os direitos de exigir aquele crédito e na falta do pagamento do crédito, eu vou tomar o imóvel. Então já vou deixar consignado quem que vai poder ter o direito de fazer essa constrição sobre o imóvel. Beleza? Crédito hipotecário. Tranquilos? Pois bem, dando sequência e vamos lá. Máxima atenção é que o devedor, ele deve ser comunicado. E aí essa comunicação, ela também vai se dar ou por um instrumento público ou um instrumento particular. O importante aqui é, deve acontecer a comunicação. Presta atenção. Quando eu estiver falando de cessão de dívida, é diferente de cessão de crédito. Na cessão de dívida, a gente chama de assunção de dívida. Nessa assunção de dívida, o credor precisa concordar. Na cessão de crédito, o devedor não precisa concordar. Ele tem que ser o quê? Notificado. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vou mudar um pouco o foco, mas vai ser um exemplo que vai te ajudar bastante. Quando o seu nome for negativado, tu precisa ser comunicado que o seu nome vai ser negativado. Justamente para que tu tenha ciência, mas não concordância. Tu vai ter o seu nome negativado, mas o importante é que tu tenhas o quê? Comunicação do ato. Foi notificado? Top!
topíssimo, do Moment, bacana. Então, veja, eu não estou pedindo a tua autorização para negativar o teu nome, eu estou te comunicando, ok? Pois bem, vamos lá. Ponto de atenção, um ponto de cuidado. Se o devedor pagar a dívida, principalmente na questão hoje dinâmica com relação ao PIX, ele paga a dívida antes de ter conhecimento que aquele crédito foi transmitido a outro. Nesse caso, está tudo bem, porque como ele sequer foi notificado, o fato é, ele pagou antes da notificação, então ele pagou a pessoa correta, extingue-se a obrigação. Agora, se ele foi notificado, ele tem o dever de pagar a pessoa correta, que no caso seria o cessionário e não o cedente. Show? Pois bem, o cessionário ele pode exercer atos de conservação do crédito. O que de acho é isso? Pensa o seguinte, o cessionário não é a pessoa que comprou o crédito? Então, essa questão de atos conservatórios, eventualmente tomar cuidado, ter o dever de cautela, que antes mesmo do devedor ser notificado, ele pode fazer atos para que assegure, por exemplo, um eventual bem que venha a ser penhorado, uma eventual discussão que pode recair sobre aquele direito. Então, presta atenção, eu transfiro um crédito sobre um veículo. Então, o devedor está me devendo um veículo, eu transfiro. Agora, o devedor vai te pagar esse veículo. Para proteger, eventualmente, ele pode tomar atos preventivos para proteger essa relação jurídica, justamente para que o negócio ele chegue à sua finalidade. Então, a gente fala de atos conservatórios, ok? Ele pode fazer isso antes mesmo da notificação. Isso costuma vir cobrando em prova de concurso, então vale a pena ficar atento. Ponto importante, o devedor pode opor exceções pessoais contra o cessionário ou contra o cedente. Que diacho é exceções pessoais? Eu já falei ali atrás. Imagina o seguinte, tu teve ali um cheque teu rodando na praça, só que a assinatura é falsa. Bem, se tu tá ali, o credor imediato, ou o que a gente chama de credor primitivo, ele pegou aquele cheque com a sua assinatura falsa, tu vai sacar? Tu pode falar assim, opa, tem uma fraude, uma falsificação da assinatura. Então eu posso opor uma exceção pessoal ali contra ele. Ou então, eu tenho um crédito, um contrato, eu te dou um cheque e tu tinhas que, ou uma nota promissória, e tu tinhas que fazer uma prestação de serviço. Eu não fiz a prestação de serviço, peguei aquele cheque, peguei aquela nota promissória e passei para as outras pessoas. Vejam, no primeiro caso eu tenho uma fraude. Se a coisa é fraudada, se a coisa é contaminada, não importa com quem está na coisa. Não importa se é comigo que sou o primitivo ou se foi para o cessionário que pegou esse crédito. Ela está contaminada. Então tu podes opor essa exceção tanto ao cedente quanto ao cessionário. Exceção do contrato não cumprido. Veja, eu deixei a nota promissória, eu deixei o cheque, mas o alma cebosa não fez o serviço. Então, nesse caso, você vai falar o quê? Olha, eu não vou pagar porque o contrato não foi cumprido. Exceptio non adimplendo. Adimplente. Exceção é a exceção do contrato não cumprido. Então, ela pode ser oponível tanto ao cedente quanto ao cessionário, sem nenhum tipo de problema, porque ele tem um prejuízo desde a sua origem. Sobre a questão da responsabilidade do cedente, o credor que passou. Ele é responsável pela existência do crédito, então assim, a validade do crédito, ele tem a responsabilidade. Agora, ele não tem a responsabilidade de cara, de ofício, de pronto, com relação à solvência, mas pode vir no contrato. E aí o contrato pode ter a previsão sobre a sua responsabilidade sobre a solvência daquele crédito. Então, olha só, eu sou o cedente, passei para o cessionário e falei assim, eu a garanto, o cara ali é bom, ele vai pagar. Ele quem? O devedor. Aí na hora que eu passo esse crédito, o devedor não tem um tostão, tá quebrado. Se eu garantir, aí olha o que o código diz. Se eu fui o garantidor pela solvência, eu tenho uma responsabilidade no limite daquilo que foi transmitido. Então veja, se eu passei o meu cheque de R$1.000 por 700, então a operação de câmbio aqui foi, passei um cheque de 1.000 por R$700. Na hora que ele foi obter ali a solvência, não tinha e eu me comprometi, eu vou responder na medida daquilo que foi transacionado, 700. Mas o código ainda implica os custos que permearem a eventual cobrança daquele título. Show? Do momento. Penhora de crédito. Veja, uma vez que o crédito está penhorado, isso aqui costuma acontecer demais. Penhora na folha dos rostos altos, penhora nos autos. O que funciona isso?
Tu tem ali um crédito para receber o recebido, e aí vem uma petição de uma outra parte, de um outro credor falando, ó, esse Alma Cebosa me deve. E aí tu já faz lá, faz a penhora no rosto dos autos, nas folhas dos autos. E aí tu vai lá e faz essa constrição, ou seja, esse crédito, ele não pode ser transferido, porque ele já está o quê? Bloqueado. Então, ó, se o devedor pagar antes da constrição, se o devedor depositou o dinheiro ali antes de chegar essa determinação judicial de penhora, o devedor está de boa, ele está isentão. Agora, se eventualmente já tem ali uma penhora e tu paga por fora do processo, quem paga mal, paga 2 vezes, não esqueça disso. Beleza? Então, com relação até aqui, tranquilo. Agora, assunção de dívida. Eu vou assumir a dívida de alguém. E aí é um ponto muito comum, muito vivenciado. Tu que está assistindo aí, lembra daquele exemplo. Aquele bendito exemplo do compra e venda de ágio. O que é essa ideia do ágio? Eu fiz um financiamento, não terminei de pagar e eu vendo essa dívida aqui para um terceiro. Então aqui eu tenho uma pessoa que, o que ele vai fazer? Ele vai assumir aquela minha dívida. Nós vamos chamar essa pessoa que assume a dívida de assuntor. Esse assuntor é um sujeito que assume a dívida. E aí olha só como muda um pouco a figura aqui. Para que eu tenha ali o credor reconhecendo um novo devedor, ele tem que aceitar. Imagina esse exemplo aqui, ó. Chiquinho e Alma Cebosa. Chiquinho, concursado, fera do baile, um salário ali, ó, topíssimo, ganhando seus 15, 20 mil. Alminha Cebosa tem um sorriso no rosto e um monte de treta. Eu sou o credor. Quando eu fiz o empréstimo, quando eu fiz o financiamento para o Chiquinho, eu estava contando com as características de Chiquinho. Mas a Alminha Cebosa jamais ia conseguir um crédito comigo. Então veja, por que eu vou aceitar um devedor que não tem solvência, que não teria capacidade de fazer aquilo? Eu não sou obrigado. Por isso, então, que o credor precisa o quê? Aceitar. Se o credor é notificado e permanece em silêncio, aí vem o tal do quem cala consente. Ele deve se manifestar sobre não aceitar ou sobre aceitar. O silêncio implica em aceite. Tranquilos? Show? Então vamos lá. Nesse caso, exige a anuência expressa do credor e o silêncio é tido como aceite. Ponto importante aqui, ó. O devedor primitivo, eu fui lá e passei meu ágio, fica exonerado das responsabilidades da dívida. Eu passei ali a dívida para outro. O credor aceitou? Eu estou fora. Agora, isso é regra. A exceção é, se eu faço isso, eu transmito a dívida e aquele novo devedor, ele era insolvente, ou seja, ele era quebrado. Veja, o credor não pode ser penalizado nesse caso e o ordenamento jurídico permeia a boa-fé objetiva. Então, nesse caso da insolvência civil, o cara não tinha nada, é uma típica característica de fraude. E eu sei que tu está assistindo aí, está curioso. Professor, eu conheço alguém que passou um ágio, mas foi assim. Fizeram ali um contrato, um ágio, e aí a pessoa está pagando, mas quem é o devedor primitivo é o outra pessoa, é o outro camarada. Traduzindo, Felipe tem um financiamento com o banco. Felipe vai lá e transmite isso aqui para o Fábio. Aí o Fábio, agora, ele está fazendo o pagamento das parcelas para o banco, porque nós não comunicamos o banco. Isso é muito comum, ágio de carro, de financiamento, mas é um risco. Por quê? Se o Fábio deixa de pagar a parcela, o banco vai atrás de quem? Do Felipe, que é com quem ele guarda um contrato. O correto nesses casos deveria ser o quê? Notificar um banco e verificar a questão do financiamento para essa pessoa. Mas isso acontece na prática? Não. Uma pergunta que foi feita em sala. Professor, mas isso é um contrato indevido, ilegal, inválido, inexistente, não produz... Veja bem, se o Fábio pagar tudo certinho, depois no final não é só fazer a transmissão para ele? Sim. Então vai ser apto a produzir efeitos jurídicos? Sim. Então eu posso falar que esse tipo de contrato não tem nenhum tipo de validade? Não. Ele é capaz sim de produzir efeitos, sobretudo quando vai tudo corretamente. Mas lembre-se das consequências, que eventualmente na falta de pagamento, a responsabilidade é daquele com quem o banco guarda uma relação direta. Ok? Pois bem, segundo cuidado, vamos lá. As garantias da dívida, garantias fiador, uma garantia XYZ, por exemplo, no caso do ágio,
Se eu passo ágio, veja, nesse caso, agora é problema com o novo devedor, se vai ter um fiador ou afins. Como regra geral, as garantias pessoais que eu tinha não vão ser transferidas, elas vão ser o quê? Extintas. Mas pode ficar pactuado de modo diverso? Claro, gente. Imagina que a gente fez certinho. Eu transferi o ágio do carro para a pessoa e ele fez o refinanciamento, o ajuste de financiamento com o banco. Qual é a garantia dessa dívida? O próprio veículo. Então, vai ficar pactuado que, nesse caso, o veículo continuará a ser uma garantia da dívida, sem nenhum tipo de problema. O ponto importante é, se eu faço essa transmissão da dívida, esquece o banco, eu faço a transmissão da dívida, eu tinha um fiador, tem um novo devedor, esse meu fiador aqui não vai ser fiador de um estranho, entendeu? Vai ser extinto. Mas as partes, se quiserem pactuar de modo diverso, aí é o famoso EMA, cada um com seus problemas. Bem, aí vamos lá. Se anulou a cessão, o que acontece? Vamos lá. Se anulou a cessão, essa transmissão da dívida, anulou, voltou para o devedor que a gente chama de devedor primitivo. Felipe voltou a dever. Bem, quando reestabelece o devedor primitivo, as garantias também são restabelecidas, salvo aquelas garantias que envolverem terceiro. Então, olha só, se for uma garantia sobre o próprio carro, o próprio bem ou um outro bem, eu dei uma casa em garantia, ela volta. Agora, se for envolver terceiro, avalista, fiador, aí não volta, porque basicamente qual é a intenção, a vontade daquele fiador? É garantir na medida daquele negócio jurídico. Quando ele deixa de existir por circunstâncias XYZ, eu não vou reestabelecer, porque o consentimento do terceiro já não mais existe. Ok? Ele deixa de permear essa relação jurídica. Top? No momento? Massa. Agora, professor, e se o fiador ele sabia? Era uma fraude mesmo, o fiador estava envolvido. Aí o nosso ordenamento jurídico vai entender que ele agiu na má-fé e, obviamente, ele vai ser responsabilizado. Então, se ele sabia, ele agiu de má-fé. Se ele não sabia, ele agiu de boa-fé. Se ele agiu de boa-fé, ele é excluído. Se ele agiu de má-fé, ele continua. Pois bem, o novo devedor, ele não pode opor exceções pessoais que cabiam... presta atenção nisso aqui. O novo devedor, eu transferi a minha dívida para alguém. Esse novo devedor não vai poder falar, não, mas isso aí foi por erro, foi por dolo, o valor está díspare, esse aí é um contrato não cumprido. Veja bem, tu assumiu uma dívida. Nesse caso, a relação passa a ser direta entre tu e o novo credor. Então eu tenho a figura do assuntor e o novo credor. As exceções pessoais, nesse caso, eu poderia alegar que, por exemplo, eu estou devendo, mas é porque eu estava num momento de muita dificuldade. Vamos pegar esse caso aqui, num estado de necessidade. Eu estava ali quebrado, e aí eu fui lá e fiz esse empréstimo, mas na verdade eu entreguei meu carro por um valor vil, eu fui lá e vendi meu carro assim assado. Eu entrego alguma coisa mediante uma contraprestação. Pego um empréstimo, eu vou lá e entrego meu carro valendo 10 mil e ainda sobra mais 40 de dívida. E aí outra pessoa assumiu essa dívida. Essa outra pessoa que assumiu não pode alegar essas exceções pessoais. Por quê? Porque é uma questão decorrente da minha relação jurídica, devedor principal, com o credor. Então o novo devedor não vai poder fazer isso, ele não vai poder opor essa exceção pessoal. Tranquilo? Show do momento? E aí, para terminar, vamos de bônus. Macete para concurso público. Costuma muito ser cobrado na parte de obrigações, tá? Então, os últimos concursos do CESP, inclusive, Sebrasp, né, tem cobrado bastante isso. Duas palavrinhas simples com relação às obrigações, que são termo e condição. E eu quero que tu pense o seguinte, condição, vamos pensar no tempo, condição climática. Tu sabe quando vai chover? Não. Então, nesse caso, é um evento futuro incerto. Se eu falar termo é data. Termo é o período final, então é um futuro certo. Esse bizu aí vai te ajudar bastante com relação a concurso, funciona como bônus. Então, gurizada, é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Aproveita esse resumo e manda bala. Tamo junto.